Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 25. As Parábolas do Reino, a Rede. Original publicado no dia 11 de março de 2019. Temos falado sobre as parábolas de Jesus, que são muito proféticas quanto à sua ligação às mensagens às 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. A parábola do semeador estava ligada à igreja de Éfeso, a do joio e trigo ligada de Esmirna, etc. Hoje falaremos sobre a última parábola, que é a da rede e está relacionada à igreja de Laodiceia. Essas igrejas existiam no dias de João e ainda existem atualmente. Elas foram um prenúncio profético das igrejas durante o período histórico. Mateus 13, 47 a 50. Igualmente, novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, final da era. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele fala sobre uma rede que é lançada e traz uma ceifa de peixes. Segundo a Bíblia, peixes significa almas. O Senhor havia falado a Pedro que o faria pescador de homens, etc. Haverá 2 ceifas no final dessa era, das coisas boas e más. Haverá uma grande colheita de almas vindo ao reino, onde multidões serão salvas. Tudo que foi semeado será ceifado dentro de pouco tempo. O mundo está fazendo contagem regressiva até obter a última colheita, o julgamento final e a última seara. Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos, dessa era. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. A rede trouxe o bom e o ruim. Há uma lei universal que afeta a todos, salvos ou não, que é a lei da semeadura e ceifa. Várias vezes ela é mencionada na Bíblia. Gálatas 6,7. Não erreis, não sejam enganados. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbios 11,18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo, com certeza. Temos que entender que haverá uma ceifa para aquilo que semeamos, seja boa ou má, pois as coisas chegarão a um ápice nesses finais dos tempos. Jesus ensinou isso claramente em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse é o princípio. Você dá e é dado a você, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Durante tua vida inteira você tem semeado. Isso é um pensamento temeroso. Você semeou essa semana inteira. É uma realidade temerosa. Cada pensamento retorna a você como uma realidade. Entendeu o que eu disse? Cada pensamento volta para você como uma realidade. Assim também é com cada ação maligna. Se você engana alguém, você será enganado. É algo interessante. A questão é que quanto a essa realidade, a seara é ainda maior. Lembra-se quando Jacó enganou Esaú para que perdesse seu direito com primogenitura? Isso é mencionado em Gênesis 25:33. Então, disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Lembre-se que você colherá o que semeou. Anos mais tarde, lemos o que aconteceu. Gênesis 27:19 em diante, lemos como Jacó enganou seu pai, Isaque, a fim de receber a bênção que era para ser dada a Esaú. Ele cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabrito para que o pai pensasse ser Esaú. Anos depois, lemos o que aconteceu em Gênesis 31:41.
Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Por quê? Porque estava colhendo o que havia semeado. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á dado, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Temos a tendência de esquecer essas coisas. Cada pensamento maligno volta como uma realidade, no entanto, de modo maior. Portanto, a seara da semeadura e ceifa está prestes a voltar para nós de modo grandioso. Mateus 13,47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Tudo está preso nessa rede. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. O dia para prestar contas está vindo rapidamente, seja você um rei, governador, mendigo, isso vale para todos. A morte iguala a todos. Todos renderão contas a Deus. Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e prestar contas. As palavras faladas, ações tomadas, quem somos. Agora estamos na contagem regressiva quanto ao fim da era. Essa rede está prestes a ser lançada. Algo que aprendi durante os anos é que a vida é muito curta e o fim se aproxima rapidamente. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Assim a tua vida chegando ao fim. Cada pecado cometido onde não houve arrependimento voltará para nós. Essa tremenda contagem regressiva tem ocorrido por alguns anos até esse momento, onde muitas coisas que estão hibernando por gerações, sejam sementes, palavras proféticas não manifestas, coisas boas ou más, engano, etc., estão prestes a serem liberadas nesse ano, a liberação do ano do jubileu, os últimos 50 anos, certo? A culminação de anos de promessas, profecias, palavras do Senhor estão intersectando nesse período de tempo atual. Espere começar a ver o bom e ruim, a não ser que você lide com isso. É o tempo certo para muitas coisas virem. Quando a chuva vem, a semente germina. A chuva serôdia e temporã estão vindo. O tempo certo para muitas coisas. Algumas das mudanças mais profundas na igreja, desde a igreja primitiva bíblica, estão sendo geradas nesse momento. Temos que entender e estar cientes de que as decisões que estamos tomando hoje estão nos impactando muito mais rápido do que há poucos anos atrás. Tudo está acelerando o processo de semeadura e ceifa. Isso está em um estado de aceleração constante. Isto é, as coisas estão voltando para nós muito mais rápido do que antes. As decisões que tomarmos nos impactarão mais rapidamente. O processo de semeadura e ceifa estão em um estado constante de aceleração. Amós falou sobre isso no Antigo Testamento. Amós 9:13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Ou seja, as sementes estavam germinando tão rápido que eles não conseguiam manter o ritmo. E o que pisa as uvas, ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Daniel 12:3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Estamos atingindo esse momento. O fim da era está sobre nós. A rede está prestes a ser lançada. A rede representa uma imensa ceifa de almas. Mateus 13, 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia
e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. A Bíblia fala sobre uma seara enorme de almas antes do retorno de Jesus. Há uma teologia fora que diz que somente alguns poucos serão salvos, será um pequeno rebanho. A Bíblia não fala isso. A seara será imensa, e assim Deus planejou. A Bíblia indica claramente em Tiago 5,7: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, o Senhor, espera o precioso fruto da terra. Quem são os frutos? As pessoas. Aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Quando a chuva temporã e serôdia caírem, virão em um mês e será 7 vezes maior do que a igreja primitiva bíblica experimentou. Seja paciente, pois o fruto precioso da terra, as almas, estão vindo. Atualmente há cerca de 7 bilhões de pessoas habitando no planeta. Sabia que uma criança morre a cada 2 segundos? Interessante. Ele planejou a última seara durante um tempo onde há mais pessoas na Terra do que já existiu. Ele planejou isso. Bilhões de pessoas virão para o reino de Deus. Não somente um rebanho pequeno, não esperando somente alguns escapar, enquanto o resto vai para o inferno. A rede será lançada e bilhões serão pegos. No dia do ano novo desse ano, tive uma experiência. Sentei para ler algo e de repente estava em outro lugar. Isso aconteceu muito rápido. Não estava esperando isso ocorrer, nem estava orando. A mim foi mostrado vários terrenos no céu, vazios. A vista era bela, lindas montanhas, belos vales, rios, pássaros, vários tipos de animais, paraíso, mas como o átrio. Indaguei o que era, e eu ouvi. O céu todo está sendo preparado, vastas áreas do paraíso estão sendo aprontadas para receber milhões de almas. Pensei, suponho que devam se preparar para isso. Imagine milhões de pessoas repentinamente entrando no céu no final dessa era. Muitos morrerão nas atrocidades que ocorrerão na terra, mas pelo menos serão nascidos de novo. Áreas vastas estavam sendo preparadas. Havia muita preparação. Há uma grande tarefa diante da igreja. A ceifa será tão grande que a sobrecarregará imensamente. Sei um pouco sobre isso. Quando você começa a receber centenas de pessoas salvas dentro de pouco tempo, você passa por muita sobrecarga. Nós experimentamos isso durante o mover carismático. O céu está se preparando para isso. Será que nós também estamos? Isso é importante. Lucas 3, 4-6. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eles estavam se preparando. Será que também estamos? Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne verá a salvação de Deus. O Senhor quer que cada novo convertido receba o cuidado apropriado e seja discipulado rapidamente. Isso causará uma pressão enorme na igreja, e por isso temos que nos preparar para isso agora, não quando começar a acontecer, mas agora. Todo crente tem esse chamado a fim de cumprir o grande mandamento. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele falou para ensinar o quê? Ensinar todas as coisas que ele ensinou, os seus ensinamentos. Deus tem essa geração em mente, onde bilhões de pessoas estão em jogo entre o céu e o inferno. Mateus 9:36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O casamento em Caná foi interessante. Foi uma declaração profética a essa geração.